Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Como é bom te amar, Jesus. Obrigado, Jesus. Boa noite a todos. Graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem? Amém, gente? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, obrigado, Jesus. Tu és real. O Senhor está vivo. Tu és real. Tu és real. Tu és real, Tu és real, Tu és real. Capítulo 6, verso 21. Diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos ler de novo. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Peça para Deus falar com você nessa noite. Peça para que o Espírito Santo fale no seu interior. Amado Espírito, nós te agradecemos, porque a sua presença ela é real em nosso meio. Reconhecemos que o Senhor está vivo e nós cremos em Ti. E como até aqui o Senhor tem nos surpreendido, continue nos surpreendendo com sua palavra. Fala conosco. Fala conosco. Queremos ouvir a sua voz. Que a sua palavra possa nos tirar do lugar natural e levar para o sobrenatural. Que a nossa vontade, ó Deus, não esteja em primeiro lugar, mas sim a sua. Por isso eu declaro que venha o seu reino e seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Que venha o seu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. Fala conosco através da sua palavra em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 6, verso 21 que nós lemos agora. Diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o meu coração, estará o seu coração. Gente, eu dei boa noite para vocês ou não? Dei, né? Às vezes eu acabo. Não é nem o Covid, eu acho que juntou o Covid, a malária, né? Às vezes dá um branco. Mas capítulo 6 de Mateus, verso 21 diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Esse versículo é um versículo que muitas pessoas conhecem, nós conhecemos ele. Só que ele tem muita verdade aqui, tem muita coisa que nós precisamos entender acerca desse versículo. Quando diz respeito ao nosso coração, quando diz respeito aos nossos valores. O versículo diz que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Quando nós falamos de tesouro, nós estamos falando de algo que tem valor. Nós estamos falando de algo que tem valor, literalmente, para você. Lógico que o texto aqui, ele está falando acerca, sim, do dinheiro,
Depois, se você continuar lendo, e nós não queremos descontextualizar o assunto, ele está falando, sim, das riquezas, ele diz a respeito de Mamon. Só que riqueza para uma pessoa não se define apenas com dinheiro. Nem todo mundo acredita que dinheiro é tudo. Amém, gente? Tem aqui que acredita que o dinheiro não é tudo? Levanta a mão só para me saber. Vocês acham que é pegadinha, né? Vocês têm medo? Não, não é não, gente. Quem acredita que o dinheiro não é tudo? Levanta a mão só para me saber. Amém. Existem coisas que têm valor. Pastor, não, é que o dinheiro não tem valor nenhum. Ele tem que ter, ele tem valor. Só que existem pessoas que entendem que o dinheiro às vezes tem mais valor do que, ou melhor, para alguns tem mais valor do que outras coisas. Por exemplo, quem trocaria o seu dinheiro pela sua paz? Não, pastor, eu tenho dinheiro, ou melhor, eu tenho a oportunidade de vender a minha paz por dinheiro, para ser mais claro. Alguém venderia a sua paz por dinheiro, sim ou não? Venderia ou não? Alguém aqui teve problema já com insônia? Levanta a mão só para me saber. É ruim ficar sem dormir, sim ou não? Você quer dormir, tem o sono, mas não consegue dormir. Você venderia o seu sono? Não, pastor, o dinheiro é mais importante que o sono. Quem já se deparou numa circunstância, talvez na sua saúde, do dinheiro não resolver? Você tem um convênio, você ter meios financeiros para resolver esse problema, mas o dinheiro não resolver. Você acha que o dinheiro é mais importante que a sua saúde, sim ou não? O dinheiro é mais importante que a sua saúde, sim ou não? Não. Então, nem sempre o dinheiro, ele pode ser o seu maior tesouro. Nem sempre, nem para todos o dinheiro é o seu maior tesouro. Só que todo mundo tem um tesouro. Você está entendendo? Pode ser que o dinheiro não seja o seu maior tesouro, mas todo mundo tem um tesouro. E eu não estou falando do Kiko, tá, gente? Todo mundo tem um tesouro. A sua família é um tesouro para você, sim ou não? Sim. A sua fé é um tesouro para você, sim ou não? O que mais é um tesouro para você? A presença de Deus. Uau! O que mais é um tesouro para você? O que eu quero falar um pouco nessa noite é exatamente isso. O que de fato para nós é um tesouro? O que de fato para nós tem valor? Porque quando nós estudamos as Escrituras, nós começamos a ver que os valores do reino, eles não têm nada a ver com os valores que nós temos muitas vezes. Os projetos de Deus, aquilo que Ele tem como prioridade, nem sempre condiz com aquilo que nós acreditamos que é. Por exemplo, numa discussão, quem fala mais alto, quem consegue humilhar o outro é aquele que ganhou a discussão. Sim ou não? Não é assim que funciona? Falei tanto que a pessoa não tinha nem mais o que falar. E aí a pessoa estufa o peito e acha que, nossa, eu ganhei essa. Só que no reino dos céus a Bíblia diz que aquele que perde, ganha. Tem coisa que não faz sentido. Os últimos serão os... Meu Deus do céu. O reino dos céus, ele não consegue ser contabilizado de uma forma natural. Se nós queremos entender o reino dos céus de uma forma natural, nós não vamos entender, porque a matemática não explica, a ciência não explica. Sabe por quê? Ninguém daqui, de uma forma natural, vai conseguir entender
o que é sobrenatural. Por exemplo, 5 pães e 2 peixinhos. Alimentar mais de 7.000. Alguns dizem 11.000. Outros 13, eu não sei. Eu sei que era um monte de gente. Você consegue explicar isso? Na matemática você consegue explicar isso? Não. Porque o sobrenatural, o reino dos céus, não se explica de uma forma natural. Porque os valores do céu, eles não são os valores que temos aqui na terra. Ou melhor, alguns valores não temos. Nós estamos sendo alinhados pelo Espírito para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, através de mim e de você. Amém? Mas o que eu queria que nós falássemos um pouco nessa noite, o que nós ficássemos atentos, exatamente aonde está o nosso tesouro. Porque aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Quando nós falamos de tesouro, nós podemos falar de fé. Nós podemos falar de algo que literalmente é importante. E sabe qual é o problema? Se nós não conseguimos entender aonde está literalmente o nosso coração, o que de fato tem valor para nós, nós não conseguiremos fluir exatamente no que a palavra diz. Por quê? Nós podemos dizer a respeito de algo, falar a respeito de algo, mas se o nosso coração não estiver naquilo que estamos falando, não existe verdade nisso. Eu não lembro exatamente o versículo, eu sei que está na Bíblia, amém, gente? Eu não lembro se é Novo Testamento, um dos 4 evangelhos. Enfim, o versículo diz que o povo estava com o coração diante dele. Perdão, distante dele. Era um povo que adorava com os lábios, o versículo diz isso, mas o seu coração estava distante de Deus. Se alguém achar aí, pode me falar e nós vamos ler. Resumindo, Mateus 15, vamos abrir lá, gente. Mateus 15. Qual o versículo? Verso 8. Obrigado, Caio. Mateus 15, verso 8. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Pastor, por quê? Porque não é necessário ter regras? Não era disso que ele estava falando. Ele estava dizendo que era um povo que vivia as regras, mas o coração deles não vivia naquilo que eles estavam fazendo. Pastor, o que isso quer dizer? O evangelho não se trata de uma imposição, mas sim de uma verdade que mudou o seu entendimento a ponto de mudar seu comportamento. Você está entendendo? O que é o evangelho? Não é uma imposição. É uma verdade que você encontra a respeito de uma área da sua vida, de um assunto, e você assume aquilo como uma verdade. Aquilo muda o seu pensamento, o seu coração é mudado. Consequentemente, as suas atitudes são mudadas. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: toda mudança começa de dentro para fora. É tudo de dentro para fora. É por isso que nós não concordamos em querer mudar simplesmente o que a pessoa veste, se o caráter dela não for mudado. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que Deus quer fazer começa de dentro para fora. Só que quando nós olhamos acerca do evangelho, eu consigo entender que nós erramos muito exatamente porque acerca desse assunto, porque nós estamos com o coração fora.
O nosso tesouro está fora. Escute, o problema não está no que nós falamos acerca do reino, mas aonde está o nosso coração, aonde está o seu coração. Pastor, como assim? Eu sei um monte de versículo da Bíblia. Não é isso. Vai além disso. Eu estou falando de uma verdade que toca a minha e a sua vida. E o reino, fazer a vontade de Deus, agradar o Pai, se torna o seu maior anseio. Você está entendendo? Quando você começa a amar aquilo que a palavra diz, o que Ele diz, quando o seu coração começa a se voltar para aquilo que a palavra diz, para aquilo que Ele diz, aí sim, a minha e a sua vida começa a mudar. Sabe por quê? Aquilo que é importante para você define as suas prioridades. O que é importante para você define as suas prioridades. Aonde está o seu coração vai ser o que vai ter o primeiro lugar da sua vida. O nosso problema às vezes não é ter fé. Você pode até ter fé, mas aonde você tem colocado a sua fé? O nosso problema não é ter fé, mas aonde nós temos colocado a nossa fé? O nosso problema não é caminhar com Cristo, mas é, de fato, aonde está o nosso coração. Qual é o lugar que Cristo tem na sua vida? Existe uma pergunta que ela é interessante. Eu quero fazer ela para vocês. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Agora eu te pergunto, quantos aqui Jesus está feliz com você? Pastor, o senhor está me acusando? Não, não. Sabe por quê? Ele é quem conhece o meu e o seu coração. Olha só, o povo cantava, o povo adorava Ele com os lábios, mas o coração estava distante. Qual é a prioridade que o reino tem na sua vida? Qual é a prioridade que o relacionamento com Deus toma? Ele tem a primacia. Ele tem o primeiro lugar na sua vida. Ou quando sobra tempo você faz? Pastor, como assim? O que tem o seu coração tem o primeiro lugar da sua vida. O nosso problema talvez não seja simplesmente a nossa fé, mas rever os nossos valores. O que precisa ser revisto na nossa vida, o que Cristo precisa mexer é com os nossos valores. É muito fácil nós participarmos de cultos, de reuniões, e ainda assim Ele não ter o nosso coração. Pastor, pode acontecer? Sim. Só que eu quero que você entenda que Ele não quer simplesmente a sua adoração. Ele quer o seu coração. Pastor, porque Ele é açougueiro? Não, Ele quer ter o primeiro lugar da sua vida. Ele quer ser o seu maior tesouro. E o Evangelho começa a fazer sentido para mim e para você quando nós olhamos para Ele e dizemos: Jesus, sem Ti eu não posso viver. Quando chega um culto, um dia de culto, você diz: não, eu tenho que me alinhar, eu tenho que me organizar, a minha vida tem que girar em torno disso. Não porque é mais um encontro religioso, mas é porque através da minha atitude eu revelo aonde está o meu coração. Quantas mulheres aqui, quando casaram, o marido jogava bola toda semana? Levanta a mão, só para me saber. O problema de vocês era o futebol, sim ou não? Era ou não? Ou era o problema que você achava que você estava sendo trocada pelo futebol? Sim ou não? Ah não, eu queria que você ficasse mais comigo.
Aí o marido falava, não, eu estou todo dia aqui. Aí a mulher falava, você não me ama mais do mesmo jeito? Mas por quê? Quem ama se expressa. Quem ama revela o que sente, expressa o que sente. E quando o meu e o seu coração está alinhado com a vontade de Deus, Ele tem o primeiro lugar na nossa vida. Nós não encaixamos a nossa vida ao Evangelho, mas o Evangelho se torna o primeiro lugar e o resto vai se encaixando. Ah, não, eu vou tentar arrumar um tempo para buscar a Deus. Não, tudo começa buscando a Deus e o restante vai se encaixar. Escute, o problema nosso não é falta de tempo para algumas coisas, mas é falta de prioridade. E a falta de prioridade, ela existe porque existe um coração errado. Como assim? Eu não tenho coração para quê? E qual é o nosso problema acerca disso? Deus não responde às suas necessidades. Deus responde à sua fé. Pastor, E quando você prioriza algo, você começa a acreditar naquilo, você se entrega verdadeiramente, você se entrega totalmente àquilo. Quando você acredita em algo, quando o seu coração está em algo, você literalmente se entrega. Alguém aqui já esteve apaixonado? Levanta a mão só para me saber. A gente tem vergonha, né? Você também, Juninho? Eu também, cara, estou apaixonado. Eu sou apaixonado, meus 4 pneus e o step é arriado pela essa mulher linda aqui na frente. Já fazem 23 anos que eu estou apaixonado e não passa ainda essa paixão. Só que o relacionamento que eu comecei lá atrás mexeu com algumas coisas e mexe até hoje. Tem coisa que lá na sua casa não é diferente da minha, não. Deixa eu ensinar uma coisa para você, homem. Elas sempre estão certas. Alguém pode dizer amém? Sabe por quê? Melhor do que ter razão é ter paz. É brincadeira, gente, mas é verdade. Entenda algo. Quando eu comecei a me relacionar lá atrás, e eu entendi que era ela a mulher da minha vida, eu comecei a fazer planos baseado naquilo que eu acreditava. E eu tenho certeza que na sua vida também foi assim e é assim. A caminhada com Cristo é exatamente dessa forma. Você encontra a pérola de maior valor, e aí você permite com que a vida, o relacionamento que você está tendo com Ele, comece a mexer com as suas prioridades. Aí o tempo que você poderia estar jogando bola, você diz, não, vou agradar minha esposa, vou ficar com ela. Aí, o tempo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, você diz, eu vou me render aos pés do meu amado Jesus. Você está entendendo? O nosso problema às vezes não é fé, é a nossa mentalidade acerca do que é prioridade. Às vezes o nosso problema não é fé, às vezes o nosso problema é onde está o nosso coração. Tem gente que fala, nossa pastor, credo, isso é religião. Chama do jeito que você quiser. Para mim isso é paixão. Como assim? Senhor, não falta um culto. Meu irmão, eu não posso perder a oportunidade. Porque pode ser num desses cultos que Ele apareça. E aquilo que eu anseio, que eu busco todos os dias pode acontecer. Semana passada nós fomos na casa da mãe da Tânia em Avaré. E aí saímos de lá, depois do almoço, viemos direto para o culto. Pastor, o senhor é doido. Eu não estou falando que ninguém tem direito de descansar, não é isso, gente.
Eu só estou falando para você que se fosse para trabalhar, todo mundo faria. Mas por que nós não temos coragem de fazer algumas coisas para Deus? Porque isso revela o coração que nós temos. Pastor, o senhor está cobrando a gente? Não, estou tentando mostrar onde está o nosso coração. Nós queremos viver algumas dimensões, queremos falar bonito do Evangelho, mas ele não tem nem o primeiro lugar da nossa vida. Como que a gente vai convencer alguém daquilo que nem nós somos convencidos? Que referência que nós somos se o nosso coração não estiver no reino? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O nosso problema às vezes não está ligado à fé, mas sim aonde está o nosso coração. Aonde está o seu coração? Aonde está o meu coração? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Já estamos em Mateus, vamos voltar para o capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 5, diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que os seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Esse homem chegou até Jesus e disse: eu preciso de um milagre. E Jesus falou: vamos até sua casa. Ele disse: não, eu não sou digno de receber você na minha casa. Basta que você libere uma palavra. Escute. Veja que Jesus aqui, ele não olhou e disse assim: a sua situação é muito difícil, é triste a sua situação, por isso eu vou fazer algo. Foi isso que Jesus disse ou não? O que chamou a atenção de Jesus na atitude daquele homem? O quê? A fé. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor estava falando sobre tesouro, agora está falando sobre fé. Sabe por quê? Quando você coloca o seu coração correto em algo, você começa a viver e acreditar e criar expectativa acerca daquilo, a sua fé começa a estar fundamentada numa verdade. Quando você alinha o seu coração e entende quem de fato é,
que pode fazer algo por você, a sua atitude começa a corresponder a isso. E Deus não responde à necessidade, Ele responde à fé. Você está entendendo? O que eu quero que você entenda, que a necessidade de eu alinhar o meu coração e começar a priorizar aquilo que é do reino, traz sentido, começa a trazer uma nova visão, um novo entendimento para aquilo que é a movimentação do reino dos céus, que é a fé. Sabe por quê? Através da sua prioridade você revela a fé. Existem atitudes que nós só temos porque nós acreditamos. Outras nós não temos porque nós não acreditamos. E é por isso que às vezes num culto a mesma palavra surge efeito na vida de algumas pessoas diferente que a de outras. Sabe por quê? A semente é uma só, o que muda é o solo. A semente é uma só, mas depende do solo que vai cair no coração de cada um que vai cair. Porém, eu quero que você entenda, o que nós precisamos entender é que se nós tivermos o nosso coração alinhado e Cristo for a nossa prioridade, não tem como o nosso nível de fé não ser maximizado. Sabe o que é triste? É ouvir pessoas há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos dentro da igreja, e quando você vai falar com elas a respeito de algumas coisas, os olhos delas não brilham mais, não tem mais expectativa, porque acreditam que algumas coisas foram para o passado. Eu quero te dizer uma coisa: o nosso Deus continua sendo o mesmo hoje e Ele será eternamente. Só que qual que é o problema nosso? O nosso coração, o nosso tesouro não está no reino, por isso a nossa fé não corresponde como deveria. Como assim? Quando você coloca o seu coração em algo, você acredita, você se entrega 100%. Sim ou não? Quando você acredita, você se entrega. Quando o nosso coração está em algo, a gente se entrega. E aí a nossa fé começa a crescer. Esse homem foi até Jesus e ele acreditava que Jesus não precisava nem entrar na casa dele. Só uma palavra era suficiente. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Jesus podia ir até lá, mas como ele acreditava que só uma palavra era suficiente, só uma palavra resolveu o problema dele. Pastor, o que isso quer dizer? Qual é a parte da Bíblia que funciona? A parte da Bíblia que funciona é a parte que você acredita. Credo, pastor, é? A Bíblia por si só, ela é poderosa. Só que a parte da Bíblia que funciona é a parte que você acredita. Porque a parte que você acredita, você permite que mexa com você. Você permite com que ela gere fé. E esse homem foi até Jesus e disse: só uma palavra. Nós precisamos renovar a nossa mentalidade. Nós precisamos alinhar o nosso coração. Eu não vou olhar, senão eu vou me perder. Nós precisamos alinhar a nossa fé. Eu sei que ela é mais bonitinha que eu, gente, mas continua aqui. Escute, nós não podemos viver com Cristo se o nosso coração não está lá. Eu não sei quanto tempo de evangelho você tem, por quantas igrejas você passou, e isso para mim não importa. Pastor, não importa, porque o meu Deus é um Deus que está acima de qualquer história. Quantos aqui acreditam que um paralítico pode voltar a andar? Você acredita mesmo? Quantas vezes você ora por isso? Você está entendendo? Aquele homem se moveu
foi até Jesus e disse: não precisa nem ir lá, só falar já resolve. Nós não, a gente precisa, ele tem que aparecer, virar pirueta para a gente entender que é ele. Só o que ele falou às vezes não é suficiente para nós. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o reino dos céus e permitir com que a nossa fé cresça. Quantos sonhos você deixou para trás, quantas palavras você recebeu e não está vivendo nenhuma delas, porque, pastor, eu recebi uma palavra, mas me frustraram, me chatearam. Não, pastor, Deus já falou algumas coisas, mas eu não quero mais me desgastar. Escute, Deus não se esqueceu de você. Tudo que Ele prometeu continua sendo verdadeiro. Só que talvez as circunstâncias tirou o seu lugar, ou melhor, roubou as suas prioridades, roubou a sua fé. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos capítulo 8. Verso 22. Falei a respeito disso alguns meses atrás em uma reunião, e eu queria compartilhar com vocês a respeito disso. Diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, ele impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Verso 24. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem o que, gente? Árvores andando. Negócio doido, né, gente? Mas tudo bem. Verso 25. Mais uma vez, Jesus coloca as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Verso 26. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Jesus chegou em Betsaida, encontrou um cego, e Jesus foi até ele. Tem coisas que às vezes nós não conseguimos compreender, né? Por que Jesus cuspiu? Hoje eu não quero entrar sobre isso. Só que existe uma coisa interessante aqui. Jesus, no verso 23, ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Olha só. Jesus chegou num lugar e ele não orou por aquele homem naquele lugar. Olha só que interessante. Será que existia um bloqueio no Wi-Fi de Jesus naquela cidade? Ali ele não podia fazer milagre. Existia um porquê Jesus queria tirar aquele homem da cidade.
tirou ele, orou por ele, e ele começou a ver as pessoas como árvores. Diga, como árvores. A pessoa que está do seu lado é uma árvore, sim ou não, gente? Não. Alguém tem uma tesoura? Tem coragem de dar uma podadinha aí? Não. Só que ele começou a ver as pessoas como árvores. Gente, para quem não vê nada, ver as pessoas como árvores já é bom, sim ou não? Muito melhor. Mas acabou aí a história, não? Jesus foi lá e orou por ele novamente, para que ele visse claramente. Olha só, o que Jesus queria naquele momento não era simplesmente curar ele. Jesus queria tirar ele de um lugar de incredulidade. Pastor, como assim? Por isso que Jesus pegou na mão dele e falou: vamos para fora da cidade. Ei, Jesus não quer simplesmente fazer um milagre isolado na sua vida. Ele quer mudar o seu sistema de crença. Ele quer arrancar a minha e a sua incredulidade. Por isso que ele falou: vamos para fora da cidade. Pastor, lá no final, depois que Jesus curou, o que Jesus falou para ele? Não vá. Sabe por quê? Quando Jesus te tira de um lugar, Ele não quer que você volte para lá mais nunca. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer tirar eu e você de um lugar de incredulidade, para que nós não voltemos mais lá nunca mais. Só que às vezes nós estamos em um ambiente de incredulidade. Nesse lugar o nosso coração é errado. Nesse lugar a nossa fé não funciona, não é ativa, não é clara. Escute, todo cristão precisa entender que carrega uma verdade dos céus transformadora. E se eu não reajo dessa forma, se eu não entender que os ambientes que eu chegar, eu tenho que trazer vida, é porque tem alguma coisa errada. Jesus falou: peraí, eu vou te curar, mas eu quero te tirar desse lugar de incredulidade. Vem cá. Foi lá e curou ele. E ele começou a ver as pessoas como árvores. A minha pergunta para você é clara e simples. Por mais que é importante, é bonitinho o verde, a árvore, as plantas, mas você tem o valor de uma árvore? Uma árvore vale mais que você? Sim ou não? Jesus podia deixar ele vendo as pessoas como árvores. Só que se eu vejo as pessoas como árvores, é que o meu valor está errado. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Quando Cristo começa a tocar a minha vida, a primeira coisa que Ele começa a fazer é mudar os valores que estão dentro de mim. E as pessoas não são árvores. Então Ele não podia permitir com que aquele homem fosse vendo as pessoas como árvores, porque as pessoas têm muito mais valor que uma árvore. Pastor, é linguagem de coach? Não, é Bíblia. Seria muito bom já ver as pessoas como árvore, mas Jesus falou: não, esse não é o valor correto. Vem cá que o que eu vou fazer na sua vida é completo. Orou por ele de novo. E ele começou a olhar e ver as pessoas como pessoas. Pastor, o que isso quer dizer? Quando o Espírito Santo toca a minha vida, eu saio de um lugar de incredulidade e os meus olhos são abertos. Eu começo a ver as pessoas como elas são. Eu começo a ver as coisas com o devido valor que elas têm. Se eu não estou conseguindo ver algumas coisas com o devido valor que elas têm, é porque eu estou num lugar de incredulidade e talvez esteja cego. Se existem algumas coisas que não mexem mais com você, talvez você esteja num lugar de incredulidade, talvez cego. Pastor, Se você ouvir alguém precisando de alguma coisa,
às vezes precisando de uma palavra ou de uma oração, e você não tem coragem de fazer nada, é porque talvez você esteja num lugar de incredulidade ou cego. Quando o que é do reino não mexe mais comigo, quando uma pessoa que recebe a Cristo não mexe mais comigo, quando estar na presença de Deus é indiferente, talvez isso revela o lugar de incredulidade que nós estamos. Cegos às vezes, não conseguindo ver o que tem de fato valor. Mas Jesus, quando chega na vida daquele homem, diz: eu vou te tirar da onde você está e vou mudar a sua visão, para que você veja as coisas como tem que ser. Depois que Jesus curou ele, falou para ele: não volte para aquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus quer tirar você do ambiente de morte. Deus quer tirar a cegueira da sua e da minha vida. Pastor, não, credo, eu sou crente há muito tempo, mas se você não consegue mais ver algumas coisas como importantes, talvez você esteja cego. Ah, esse negócio aí, toda semana oração. Jejum. Não, pastor, é que eu sou crente moderno. Escute, a palavra continua sendo a palavra. E se nós quisermos ter a nossa vida alinhada com a vontade dos céus, nós precisamos permitir com que Ele nos tire desse lugar de incredulidade. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os planos que você tem? Você já parou para pensar que nos anos que você tem de cristão, talvez você nunca ganhou uma vida para Jesus? Não, pastor, eu não sou pastor, não tem nada a ver com ser pastor. Tem a ver de ter sido tocado e permitir com que outros sejam tocados por aquele que te tocou. Você já parou para pensar que talvez como cristão você não para um dia sequer na semana para se prostrar diante dele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Quanto tempo faz que você talvez não pega na palavra de Deus simplesmente para se alimentar? Não, pastor, o que é isso? Se eu não vivo isso, é porque os meus valores não são os valores dos céus. Porque Ele não te chamou para você frequentar uma igreja de domingo e de quarta. Ele te chamou para viver uma vida com Ele. Não, pastor, eu não vejo mais importância. Já fiz tanto pelas pessoas e tudo que eu recebi, sabe o que foi? Ingratidão. Seja bem-vindo ao reino. Sabe por quê? Você não faz para elas, você faz por elas para Deus. Mas pastor, justifica as pessoas serem gratas? Não, o problema é delas. Cada um colhe o que planta. Mas eu não estou motivado por aquilo que as pessoas correspondem a mim ou não. Eu estou motivado por aquilo que Ele me chamou. Pastor, por quê? Porque às vezes nós entramos num lugar de incredulidade por frustrações. Pastor, eu me dei para a igreja, eu busquei a Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Olha só, as pessoas viraram as costas. Escute, não importa se as pessoas viraram as costas. O que importa é se Deus olhou literalmente para você. Às vezes nós entramos num lugar de cegueira, de incredulidade por aquilo que fizeram conosco. Até quando você vai ficar falando que fizeram isso com aquilo com você? Ei, o que Cristo fez é maior do que o que fizeram com você. O motivo para você continuar é maior do que o motivo para você parar. O que nós precisamos permitir é que Cristo nos toque e nos tire desse lugar de incredulidade. Abra os nossos olhos. Você precisa voltar a sonhar. Você precisa voltar a acreditar. Porque quando eu não acredito, meu coração sai fora do lugar e eu não quero mais fazer. Aquilo não tem mais importância.
Primeiro o meu coração sai do lugar, depois a minha fé é roubada. Só que Cristo não quer que você viva nesse lugar. Por isso Ele está disposto a ir aonde você está e dizer: vamos lá para fora, porque eu quero fazer algo novo na sua vida. Vamos encerrar com o texto. Em Lucas capítulo 8. Capítulo 8, verso 40. Não, vamos pular, vamos para o 49. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha, o que, gente? Morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, então somente creia e ela será curada. Parece que a palavra está errada aqui, né? Então somente creia e ela será ressuscitada. Não era para falar isso? Porque se vier avisar que ela já tinha morrido, a palavra não era ser curada. Como que você cura alguém que está morto? A palavra deveria ser ressuscitada. Parece que está errado, mas não está errado. Você vai entender o porquê. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, o povo estava se lamentando e chorando por ela. Jesus diz: não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas por isso que Jesus não falou de ressuscitar, porque para Jesus ela não estava morta. Todos começaram ao que, gente? A rir dele. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levanta-se, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Jesus chegou até aquele lugar e ele falou o seguinte: ó, ninguém vai entrar, só vai entrar comigo Pedro, Tiago e quem mais, gente? Quem mais? Os pais da criança. Pastor, o que isso quer dizer? Ele falou: só vai entrar comigo nesse lugar quem acredita no que eu sou capaz de fazer. Pastor, o que o senhor quer dizer? Existem coisas que você só pode entrar se você conseguir acreditar que Ele é capaz de fazer. Existem milagres que eu e você só vamos ver se nós formos capazes de acreditar que Ele é capaz de fazer. Ei, o problema não está do lado de lá. Como Eliseu disse aqui no meio da ministração, em Cristo está tudo feito, amém? Amém? O que eu preciso fazer é me posicionar como alguém que crê nisso. Nós precisamos reagir a uma verdade que recebemos. Nós precisamos corresponder àquilo que Cristo fez. Jesus entrou naquele lugar e disse: levanta. Eu quero que você entenda que o mesmo Deus que ressuscitou aquela menina
tem poder de ressuscitar vidas hoje. Tem poder de curar vidas hoje. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa crer. Pastor, o que mais que eu preciso? Tenha pessoas do seu lado que creiam no que você crê. Ele permitiu com que entrassem as pessoas corretas, para que um ambiente de fé fosse gerado. Ei, se aproxime de pessoas, se aproxime de uma casa de edificação, se aproxime de um discipulador, alguém que edifique também a sua fé. Para quê? Para que você comece a crer no que ninguém crê. Pastor, como assim? O pessoal lá fora estava rindo deles, não estava? Falando lá, ó, orando por uma pessoa que está morta. Talvez as pessoas olhem para você, olhem para a sua vida, olhem para tudo que aconteceu e talvez não acredite mais e ri e zomba de você. Ei, não dê ouvido ao que dizem, simplesmente creia. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Comece a falar com o Pai. Não espere uma canção. Comece a falar com Ele. Talvez você esteja num lugar de incredulidade, que você não acredita mais em nada. Comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Abra o seu coração para Ele. Comece a falar para Ele. Talvez você está caminhando com Deus, eu não sei quanto tempo, mas tudo para você se tornou uma agenda. Escute, viver com Cristo não é viver de agenda, é viver novidade de vida. Pastor, o que isso quer dizer? Amanhã cedo eu vou estar com Ele, buscando a Ele, porque eu tenho expectativa naquilo que Ele pode fazer. Não porque eu tenho obrigação, não porque eu tenho uma agenda. Talvez a incredulidade gerou em você uma cegueira. Você não acredita em mais nada. Você acha que não é importante mais nada. Os seus valores foram mudados. Deixa Jesus tocar a sua vida hoje. Deixa Ele tocar o seu coração. Permita com que a vontade dEle comece a alinhar o seu coração. Permita com que Ele comece a alinhar os seus valores. Talvez você olhe para algumas coisas e já não consegue ver mais como importante. Deixa Ele alinhar o seu coração hoje. Pastor, eu fiz tanto. Ei! Ele estava lá, Ele continua te olhando, Ele continua esperando uma resposta sua. Decida sair desse lugar de incredulidade. O medo, a frustração talvez queira te parar, mas o Senhor te chama. Meu
sentir e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui sem te tocar, Senhor, e sem te tocar, e sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair e nada vai me tirar daqui. Diga isso, eu estou subindo. Estou subindo ao Monte Santo de Sião. Pai, vim te buscar, meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti e não vou sair daqui sem te tocar, Jesus, e sem te tocar. Sem ser tocado por ti, nada vai, e nada vai me atrair, e nada vai me tirar daqui. Estou subindo ao Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Estou subindo ao Monte Santo de Sião, e vou tocar o céu com meu coração em adoração. Nada vai me abalar, junto à pedra estou, pedra preciosa, e nada vai me abalar,
seus olhos fechados, eu queria que você fizesse uma oração e dissesse: Senhor, abra os meus olhos, toca o meu coração, alinha o meu coração com o seu, porque eu quero ver os milagres, eu quero voltar a sonhar novamente. Permita com que Ele pegue na sua mão e te tire desse lugar de incredulidade. Ele disse para você que você seria um pastor, você vai ser um profeta, você será um mestre, você será. Ele disse que muitas pessoas seriam alcançadas através de você. Creia nisso. Você é uma resposta. Deixa Ele alinhar o seu coração, os seus valores. Pastor, eu não tenho ânimo. É porque você não tem prioridade. Deixa Ele alinhar as suas prioridades. Deixa Ele restaurar os seus sonhos. Deixa Ele restaurar os projetos dele. Eu queria pedir que você saísse do seu lugar e fosse orar junto com alguém. Pastor, pelo que eu vou orar? Para que os olhos dessa pessoa sejam abertos, para que o coração dela seja alinhado com o de Cristo. Faça isso. Os de casa principalmente recebam aqueles que são novos. Pastor, eu tenho pouco tempo, não importa. Você tem Cristo dentro de você. Ore junto com alguém. Eu declaro que neste momento, homens, mulheres, jovens estão sendo tocados pelo Espírito. E Ele vai te tirar deste lugar de incredulidade. Ele vai te tirar deste lugar de incredulidade. Você colocou um monte de condição para fazer as coisas para Deus. Ele vai quebrar agora isso. Não, eu só volto a fazer se... Não, escute. Ele diz: eu te chamei. Deixa o Espírito Santo te tocar, vai. Vamos. Deixa algumas coisas voltar a ter valor. Você perdeu o valor, você perdeu o desejo, você perdeu a paixão. Me aproximei, permaneci, e o seu olhar me consumiu. E eu sou. Vamos. Todo teu. Uma movimentação espiritual está acontecendo. Permaneci, e o seu olhar. Sepulcros estão sendo abertos. Eu sou todo teu fogo. Pastor, não tem mais jeito. Tem sim, tem sim. Eu me apaixonar. Todos os amores. Todos olhos sendo abertos. Aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. E eu sou todo teu. Aproximei, permaneci, e o seu olhar me consumiu. E eu sou todo teu povo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores.
Você que não está orando com alguém, feche os seus olhos. Existe algo que Deus quer fazer na sua vida. Existe uma transformação que Ele quer fazer na sua vida. Você que está orando, continua orando. Pode ir. Pode ir. Eu sinto no meu espírito que Deus está mudando a realidade de pessoas aqui. A mentalidade, a sua visão começa a ser mudada agora. Uma paixão começa a ser acesa, porque os seus olhos começam a ser abertos novamente. Veja agora. Veja agora. Fogo em teus olhos e fez eu me apaixonar e queimou todos os outros amores. Ele queimou todos os outros amores. Ele queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Sim, alinha o nosso coração com o seu. Desperta a nossa fé. Você que pode, levante suas mãos aos céus. Comece a se entregar a Ele e diga: Jesus, eu quero fazer o que Tu queres. Coloca no meu coração a Sua vontade. Me ensina a amar os perdidos como o Senhor ama. Me ensina a amar a Sua presença. Vamos, clame a Ele. Eu ainda tenho Eu fome. quero ouvir a Sua voz, Jesus. Eu ainda quero ouvir a tenho Sua voz. lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. E pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar. Pode vir queimar. E eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar. E pode vir o fogo em teus olhos. E vem eu me apaixonar. E queimou todos os outros amores. Ele queimou Todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar. Pode. Aleluia! Santo é o Seu nome. Santo é o Seu nome. Ah, ah.
Alababaçu,